Vitiligo. Aceitação. Conscientização. Amor próprio. Liberdade. Diversidade. Vitiligo não é contagioso. Seu preconceito, sim. Tudo começou quando a minha filha tinha 3 aninhos. Logo após o nascimento do irmão, nós notamos algumas manchinhas na pele dela. Então eu acredito que o vitiligo dela teve start emocional, assim que o irmãozinho nasceu. Então, no fundo, eu já imaginava que era vitiligo, mas eu marquei um dermatologista para ter certeza do diagnóstico. E eu descobri o vitiligo quando eu tinha acabado de completar 18 anos, né? Estava no meu primeiro emprego, inclusive estava no início ainda, e ele surgiu com uma pequena manchinha aqui, né, embaixo da orelha, onde eu tenho o vitiligo, né, até hoje. Surgia em mim há 10 anos atrás, quando eu trabalhava em Suzano, e quem observou pela primeira vez as minhas manchinhas foi a minha manicure. Ela me questionou a respeito, perguntou se eu já havia observado, eu disse que não, e ela me sugeriu que eu fosse ao dermatologista. Desde os meus 13 anos, eu apareci com umas manchinhas. No começo ninguém sabia o que era isso aqui na minha cidade. Aí eu fui numa dermatologista e ela confirmou que era o vitiligo. 5 anos depois da minha filha nascida, diante de alguns problemas da vida pessoal, começaram a sair na ponta dos meus dedos algumas manchas. Mas você acha que eu lembrei do vitiligo? Não. Eu realmente desconsiderei a possibilidade de ter uma doença real. Quando fui procurar o médico, ele confirmou sem fazer nenhum tipo de exame. É vitiligo. E eu só fiz uma pergunta. E agora? O que eu faço? E foi dado assim o diagnóstico de uma forma bem pesada, como se fosse uma coisa bem ruim mesmo, assim, uma sentença. Nós ficamos bem preocupados, começamos a usar a pomadinha, fazer o tratamento. E eu também fui pesquisar pela internet sobre vitiligo, e tudo que eu via era que não tinha cura e que podia causar depressão se a pessoa tivesse problema com autoestima. Então isso me deixou bem preocupada, né? Mas com preconceito, não pelas manchas em si, mas como que ela podia passar, né? Mas o meu, ele surgiu 3 anos depois do falecimento da minha avó. Então eu acredito que tenha sido isso, porque foi muito forte pra mim, né? A minha avó, ela morava junto aqui com a gente e eu era muito grudado. Então por isso que eu acredito, porque eu sofri muito na época e demorou muito pra passar o sofrimento. Eu não aceitava, né, que ela tinha falecido. E quando chegou a minha hora da consulta, ele me respondeu com uma pergunta: e o que você acha que é? E aí eu respondi para ele também com uma pergunta: é vitiligo? E ele me respondeu que sim, que era vitiligo. Eu tenho por todo o corpo, só na barriga, tórax assim não tenho. Eu tenho no rosto, nas pernas, no pé, nos braços, nas mãos. No começo foi muito difícil para mim. Eu me sentia mais feia e, tipo assim, no começo, na escola, a gente ficava achando que todo mundo tava reparando pra gente. Só que eu tive sorte de ter muito bons amigos que nunca me criticaram ou falaram algo, tipo assim, pra me deixar triste. Eles me tratavam normal, como todo mundo. Aos 25 anos, durante um pré-natal, o obstetra disse a seguinte frase: você tem vitiligo, sabe disso, né? Eu fiquei: eu? Com vitiligo? Imagina! Ninguém da minha família tem vitiligo.
e as pessoas à nossa volta comentavam, não deixa aumentar, vai para Cuba, tem receita tal, vai no médico tal, e começaram a nos questionar, né, pra gente fazer alguma coisa como se a gente tivesse controle do vitiligo na minha filha. Então isso começou a incomodar também, o fato das pessoas se preocuparem mais do que a gente, né? Como se fosse um problema e tinha que retirar, que tinha que dar um jeito. Eu sofri alguns preconceitos no meu antigo trabalho, de pessoas, né, que achavam falavam que era micose, ou falavam, isso daí você tem que passar vinagre que passa, né, porque é um fungo, porque não sei o que. Então, assim, eram várias coisas, assim, muitas vezes a pessoa mesmo não pensava assim, eu tô sendo preconceituosa, não era porque ela queria, né, mas porque às vezes ela pensava assim, nossa, esse menino tá sofrendo porque tem uma mancha no rosto. Mas eu tava sofrendo mais pelo fato de assim, me importar com o pensamento das pessoas. E aí começaram a surgir as manchas simetricamente no meu corpo e aquilo foi me deixando desesperada. E aí eu me fechei, eu me escondi, eu não tinha mais vontade de sair, eu não ia mais à praia, eu tinha vergonha, eu nunca sofri preconceito de ninguém, porém o preconceito maior era meu. O único caso que eu já tive, assim, alguém falando alguma coisa das minhas manchinhas foi no meu próprio relacionamento. Às vezes fala, tipo, sabe, joga uns indireta. Você é manchada lá, que eu já, em tempos de briga, teve capacidade de falar isso pra mim. Quando eu saio de roupa, de uma saia, um vestido, as pessoas olham sim pra mim. Só que no começo eu me importava muito, eu tentava me esconder, mas com o tempo eu fui parar pra pensar e falar assim, gente, tem coisa pior no mundo. Eu costumava usar blusas como essa que escondessem os meus cotovelos, porque estavam saindo manchinhas aqui. Eu usava base nas mãos, eu usava uma roupa um pouquinho mais comprida, mais fechadinha para não aparecer a mancha no colo. Ou mesmo calçado mais fechado para tampar a planta do pé, o peito do pé. Isso é aceitação aonde? Se eu me escondia dos outros. Eu resolvi fazer uma historinha, escrevi a história, fiz um livrinho, diagramei, fiz as ilustrações. O livrinho ele foi escaneado, tapete, botãozinho, tem papelão, então algumas coisas da nossa casa. Eu fiz a personagem imaginando uma boneca de pano, né? A minha filha mesmo não tem essa manchinha no olho, mas eu queria que o personagem tivesse essa manchinha para chamar mais atenção mesmo, né, na história. Porque até então eu não sabia se ela ia desenvolver, se ia aumentar, porque a gente não tem ideia, né, como que ela poderia ficar. Eu estava lá no meu antigo trabalho e uma pessoa chegou em mim e me elogiou, né, uma moça. Ela me elogiou, ela falou, nossa, é um charme isso na sua barba. E foi aí que chegou a ideia do canal, fui e coloquei o nome como 2 tons de branco e comecei a criar conteúdo sobre o vitiligo. Eu não falo só sobre o vitiligo, mas eu falo sobre outros conteúdos e também sobre o vitiligo. Assim, eu falo sobre vitiligo, mas eu também falo sobre as praias, sobre música e sobre outras coisas. Por quê? Porque o vitiligo não me impede, entendeu? Então é essa mensagem que eu quero passar. É ajudar na aceitação, na conscientização e em tudo, e mostrar que nós podemos e devemos ser felizes. A Menina Feita de Nuvens, de Tati Santos de Oliveira, e eu atribuo toda a minha aceitação a este livro, né? A partir do momento em que eu li a história, eu aceitei o meu vitiligo como num passe de mágica e eu passei a olhar para as minhas manchas. E aí, quando eu olhei, eu achei um dinossauro, eu achei um homenzinho sentado de costas, eu achei um coração.
E eu achei tantos formatos que antes eu não havia enxergado, né? E o vitiligo, ele traz pra gente, junto com a aceitação, uma nova identidade. Essa é minha nova identidade. Minha filha, tipo assim, foi meu alicerce. Eu alicercei muito em Deus, em louvar a Deus, em entregar minha vida para Deus. E Ele foi minha força. E outra coisa que também aumentou minha autoestima foi uma seletiva de modelo que teve ali em Campos Altos, numa cidade aqui perto. E eu percebi que eu não era o que eu pensava que eu era. Eu era muito mais além do que isso, entendeu? Eu era, tipo, eu era linda. E aí a gente fez um book maravilhoso, as fotos, tipo assim, me aumentou mais minha autoestima. Mesmo que eu olhava e via aquele tanto de mancha, que lá não importava mais. Mas a partir do momento que eu entendi que isso fazia parte de mim e que isso ia caminhar comigo pro resto da vida, e isso não era feio. Era feio porque as pessoas diziam, não porque eu achava. E aí o processo de aceitação começou a funcionar na minha vida e eu quis fazer com que isso chegasse em outras pessoas. O trabalho de conscientização, ele começa principalmente através da sua postura de vida. É por isso que existe o Vitiligo e Vida. No Instagram, no Facebook, aqui. Para que você entenda que há vida depois do vitiligo. Há vida depois das suas lutas. Há vida depois das suas cicatrizes. Há vida depois da dificuldade. Existe uma vida linda que precisa ser vivida quando você se posiciona e diz, eu quero viver essa vida. E eu vou ser feliz nela, do jeito que eu sou. A cor da pele não define caráter. Então, se você tem desenhos na sua pele, você é muito especial. Nunca se esqueça disso. Se todos nós fôssemos iguais, não teria graça. A graça do mundo está nas diferenças. E eu quero te dizer, fica firme, Deus está contigo e seja feliz. Aceitação é experimentar a liberdade e ser livre é ser feliz. O amor é contagioso. Vitiligo não. Beijo de nuvem.